Bom dia, galerinha do bem. Estamos aqui de novo, mais uma live. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos entrando, participando. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de os tipos de veículos que a gente iniciou na live passada. Vamos concluir hoje e, se der tempo, a gente avança em outro assunto, ok? Paulinho, meu filho, obrigado aí. Seja bem-vindo. Olha a Leca, rapaz, quanto tempo. Tudo bem? Legal. Então vamos lá. Oi, Brenda. Rapaz, tá vindo a galera da faculdade toda. Show de bola, valeu. Então vamos lá, galerinha. Então, com relação, nós paramos ontem na live passada. Oi, Leca, nos tipos de veículo. Grande Alessandra. E com relação à espécie, né? Nós vimos a espécie quanto ao tipo, a utilidade, para que ele serve, né? E aí falamos dos veículos de passageiro, de carga, os veículos mistos de competição e chegamos finalizamos com o de coleção. Né? Tem o de tração, espécie, tração animal e por último veículo de coleção, tá certo? Vamos aí dando continuidade, falando sobre a categoria do veículo. Sabemos que os veículos classificam quanto a tração, espécie e categoria. Falamos da espécie, agora vamos falar da categoria deles. Com relação à categoria, eles podem ser veículos oficiais, né? Ô Marcos, beleza, filhão? Com relação, podem ser veículos oficiais, veículos de missão diplomática, podem ser veículos de aluguel, de aprendizagem e de representação. Como é que eu identifico cada veículo, né? Como é que eu sei que tipo de veículo, para que ele serve, a quem ele se destina? A identificação do veículo se dá de duas formas. Ela se dá através da forma documental, que vem expresso no documento do veículo, a que ele serve, a que ele se destina, que tipo de veículo ele é, e também pela identificação interna e externa pelas placas, né, que é a placa dianteira e placa traseira, mais o lacre. Nem todo veículo tem placa dianteira, porém todo e qualquer veículo tem placa traseira. Tem placa traseira e tem o lacre. Nem todos têm dianteira. Exemplos, veículo que não tem placa dianteira. Motocicletas, por exemplo, não tem placa dianteira, só tem placa traseira, né? As carretas, aquelas carretilhas que não tem placa dianteira, só tem placa traseira. Tá? Então nem todo veículo tem a identificação dianteira e traseira, mas todos têm a traseira, que são as placas traseiras. E todos têm o lacre. E internamente também ele pode ser identificado através da numeração do chassi, né? A numeração do chassi. O chassi, ele é o CPF do veículo, né? Assim como nós temos o CPF, o veículo também tem o seu CPF, que é o chassi. O nosso CPF é composto de 11 números, de 11 dígitos. O CPF do veículo ele é composto por 17 dígitos, né? E aí, através do chassi do veículo, é possível saber o continente onde esse veículo foi fabricado, a fábrica que fez esse veículo, a linha de produção que o montou, o estado, o município, a região, o país. Tudo isso é perfeitamente possível ser identificado através da numeração do chassi. É por isso que, quando o veículo é roubado e vai para outro país, chega em outro país, as pessoas conseguem identificar, saber que ele foi fabricado aqui no Brasil, por exemplo, que ele foi fabricado na Volkswagen, desculpa, na fábrica da Volkswagen, lá em São José dos Pinhais, por exemplo, no Paraná. É possível saber o número de série dele. Esse daí é o efeito corona, tá, galera? Perdão aí. E aí é possível saber tudo isso aí pela numeração do chassi. E pela placa. A placa também nós temos essa identificação. E através da placa nós sabemos se esse veículo ele é de aluguel, ele é de representação diplomática, ele é um veículo oficial, ele é um veículo de aprendizagem, um veículo de transporte de carga ou de passageiros. Tudo isso é perfeitamente possível de identificação
pela placa, pelas cores das placas, né? Então, por exemplo, nossos veículos comuns, os carros nossos comuns particulares, a cor da placa dele é uma placa cinza. Nós vemos aí a placa cinza nos nossos veículos, né? Seja moto, seja automóvel, a placa cinza. Então essa placa cinza significa que o veículo é um veículo particular, né? Um veículo de aluguel, por exemplo, a placa dele, o táxi, o mototáxi, o motofrete, são veículos que a placa é vermelha. Embora a gente saiba que todos deveriam ser assim, embora no dia a dia não é bem o que acontece. A gente vê, por exemplo, mototáxis aí clandestinos que não são com a placa devida, com a placa vermelha bonitinho, né? Motofrete, a mesma coisa, enfim. Mas pela identificação da placa, a gente consegue, pela cor da placa, a gente consegue saber a categoria desse veículo a que ele se destina, tá? Veículo oficial é o famoso chapa branca, o famoso placa branca, né? Nós temos o veículo oficial aí. Então, todo e qualquer veículo oficial, seja ele estadual, municipal, federal, a placa é branca. Veículo de aprendizagem é a placa branca com a letra vermelha, diferente ao contraste do veículo de aluguel. Veículo de aluguel, a placa vermelha com as letras, com os dígitos, com os caracteres em branco, e o veículo de aprendizagem é inverso, a placa é branca e os caracteres, os números, as letras são em vermelho. O veículo de aprendizagem, por exemplo, os veículos de autoescola são veículos de aprendizagem, motoescola, autoescola, são veículos de aprendizagem com a placa branca e as letras em vermelho. Os veículos de missão diplomática são aqueles veículos de placa azul, né? São os veículos de placa azul. Se vê um veículo circulando de placa azul pela rua, esse veículo pertence a uma representação diplomática, ou é do diplomata ou de alguém ligado ao consulado, à representação diplomática, né? Veículos de coleção são de placas pretas com as letras cinzas, que diferem um pouco do veículo que transporta autoridades. Os veículos de transporte de autoridades também é placa preta, mas as letras, os caracteres são na cor dourada, né? Na cor dourada, amarelada, são esses veículos aí, tá? Então, quando você vê uma autoridade governamental, municipal, federal ou do judiciário, enfim, com um veículo de placa preta com a letra dourada, você sabe que ali está conduzindo uma autoridade, tá certo? E os veículos de experiência ou do fabricante são veículos de placa verde com as letras, os números brancos. Então você vê, é muito comum a gente ver, por exemplo, aqui, pelo menos deveria ser assim, as motos. Aqui a gente tem a fábrica da Motor Honda, né? Então as motos da Motor Honda aí fazendo teste, a Motor Honda e a Yamaha fazendo teste pela via, então são veículos de placa verde, tá? Ok? E aí agora temos a nova placa, essa nova placa aí que inicialmente surgiu como sendo a placa do Mercosul, depois ela foi excluída pelo atual governo federal, pelo presidente Bolsonaro e o ministro Tarcísio, e agora entrou uma nova placa. Qual é a finalidade dessa nova placa? Outrora, quando entrou a Mercosul, a placa do Mercosul, houve uma obrigatoriedade, né, de trocar todas as placas dos veículos, tinham que se dirigir ao Detran para trocar as placas, etc, etc. E isso causou um certo transtorno, um certo alvoroço. Depois descobriu-se que por trás dessa situação parecia que tinha aí tem um negocinho aqui perturbando. Tinha aí uma questão aí de royalties, de algumas coisas aí destinada a alguns determinados lugares, que aí eu não vou entrar no mérito, mas por isso saiu-se de circulação e entrou aí essa nova placa. Uma das características dessa nova placa é que não vem mais com unidade federal como as placas anteriores, né?
unidade federal, né, no caso cidade e estado, vem só o país, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que aí eu não sei como vai ficar agora. Isso aí eu não sei como vai ficar, porque isso demanda corte de arrecadação dos Detrans, né? Porque, por exemplo, quando é que você teria que alterar a sua placa e teria que alterar a documentação do seu veículo, por exemplo. Se você se mudasse daqui para um outro estado, para uma outra região do país, aí você teria aí um prazo de 30 dias, né, para essa transferência dessa mudança de lugar, né? Então você teria aí 30 dias para fazer essa mudança de domicílio, né? E aí você teria que se dirigir, por exemplo, você vai se mudar daqui de Manaus para, sei lá, para o Rio, para São Paulo, para Alagoas, qualquer outra capital. Chegando lá, leva seu veículo e chegando lá você tem que se dirigir ao Detran do estado, lá da cidade onde você vai, e solicitar a mudança de endereço, já que você vai se domiciliar lá. A mudança de endereço, você tem 30 dias para efetuar essa mudança, né? E trocar a placa, etc. Com a placa atual, isso aí cai por terra, não precisa mais fazer isso. Eu não sei como eles vão ainda passar desse período aí todo de paralisação, de quarentena, etc, etc. Eu não sei como ainda vai proceder isso aí, porque aí não há mais essa necessidade imediata de fazer isso, já que a placa vem somente Brasil, não vem mais unidade federal, capital, estado, município, nada. Então significa que o seu veículo pode circular em todo o território nacional sem problema algum, sem que tenha que estar pagando uma outra taxa, mudando placa, etc, etc. Tá? Mas enfim, são mudanças aí que estão acontecendo, elas ainda são são bem novas. Ô Douglas, seja bem-vindo, irmão. Elas são bem recentes ainda estamos em fase de adaptação de todas elas aí, ok? Tá bom? Então, com isso a gente encerra a questão da TEC, né? Da questão dos veículos, né? Com relação à tração. Veículo em relação à tração são os automotores elétricos de propulsão humana, de propulsão animal, reboque e semi-reboque. Uma pegadinha legal que cai nas provas é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Tem um veículo da Toyota, o Opprius da Toyota. Ele é um veículo elétrico, né? Quer dizer, ele está lá como elétrico. Inicialmente são híbridos e são elétricos. Mas o que o código diz com relação a esses veículos? Esses veículos são elétricos. Cai na sua prova lá para você classificar o Opprius, por exemplo. Você vai classificá-lo. Aí tem as opções lá. Opção A, automotor. Opção B, elétrico. Opção C, tração humana. Opção D, tração animal. Como é que você classificaria? Aí você vai, feito um tarado, corre lá no elétrico, né? Dançou. Não é. Ele é um veículo automotor. O que é então um veículo elétrico? Veículo elétrico são aqueles bondes, aqueles trens que são conduzidos sob trilhos, que tem aquela alimentação do cabo elétrico sobre eles. Isso é muito, ainda tem em São Paulo, tem no Rio, tem em São Paulo, tem alguns lugares ainda existem esses veículos elétricos. O Opprius que eu citei aqui, ele não está classificado quanto à tração, quanto à força como veículo elétrico, mas ele é classificado como veículo automotor. Olha a pegadinha, tá bom? Automotor. Essa é uma das pegadinhas legais da prova aí, que muita gente embarca nela. Mas não é elétrico? Não é elétrico não, é automotor. Show, galera? Beleza? Vamos uma outra pegadinha, por exemplo. Cai na sua prova lá, na sua avaliação, a seguinte questão. Veio um quadriciclo, qual a categoria para conduzir um quadriciclo? Quadriciclo, 4 rodinhas, o quadriciclo, né? Tá. Cai na sua questão lá, na sua prova, o quadriciclo.
A opção A, categoria ACC, opção B, categoria A, opção C, categoria B, opção D, categoria C, por exemplo. O que você vai fazer? A grande maioria vai, de novo, igual um tarado, direto na categoria A. Porque é um quadriciclo, pô. Ah, professor, eu vou na categoria A porque não está especificando se é abaixo ou se é acima de 50 cilindradas. Se for abaixo de 50 cilindradas, eu vou na ACC. Se for acima de 50 cilindradas, eu vou na A. Ambas estão erradas. Porque esse veículo, na verdade, a categoria regulamentar para o conduzir é a categoria B de bola. Categoria A, somente para 2 e 3 rodas. 2 ou 3 rodas. 4 rodas é categoria B. Tá? Esse quadriciclo aí. O que a galera conduz aí na praia, nas praias é comum a gente ver lá em Genipabu, nas praias de Fortaleza, nas praias do Rio Grande do Norte, lá de Natal. É comum a gente ver a galera fazendo esses passeios e tal. Categoria B, viu, galera? Presta atenção aí, tá bom? Voltando então com relação a... Aí vimos quanto a tração, vimos quanto a espécie. Quanto a espécie, o tipo, para que ele serve? É passageiro, carga misto, competição, de tração especial e de coleção. E a quem ele serve? Para que ele serve é o tipo de utilidade. E a quem ele serve, a quem ele se destina, é com relação às categorias, que é oficial, missão diplomática, representação, de aluguel, de aprendizagem e todos esses aí. E o particular, que é o nosso comum do dia a dia. Show, galera? Beleza? Quanto à identificação do veículo, perdão, a identificação pode ser interna pelo número do chassi, recapitulando, pelos 17 dígitos que compõem a numeração do chassi. E onde está localizado, professor, a numeração do chassi? A numeração do chassi ela pode estar localizada na parte embaixo, na longarina, no chão do veículo, no motor do veículo, nos para-brisas dianteiro e traseiro, e tem alguns outros lugares também que a gente não revela nem sob tortura, porque isso compete à turma da identificação, que é pessoal da segurança da identificação, que é justamente onde vai buscar, onde vai encontrar e vai confrontar esse veículo para saber se ele sofreu adulteração, remarcação de chassi ou não. Uma dica: quando você for comprar um veículo usado, seminovo, usado, velho, enfim, não 0 quilômetro, você verifica na documentação ou no próprio motor dele se vem uma sigla REM. Essa sigla REM ou REM significa que esse chassi foi remarcado. Remarcado. O que é isso? É carro que foi apreendido, que foi batido, que foi adulterado, está lá remarcado. Então, isso aí despenca o valor do veículo, tá? Despenca, vai lá para baixo. E tem muita gente vendendo veículo assim remarcado e a galera não sabe e compra com o preço de um veículo tranquilo, normal, sem sofrer nenhum dano, tá? Então fica a dica aí. Então confira aí na documentação do seu veículo se ele tem esse REM, esse REM aí, que significa chassi remarcado, tá bom? Falando em identificação ainda, a externa é a placa dianteira e traseira, mais o lacre. O lacre pode ser rompido ou adulterado? Não. Se você andar com o seu lacre rompido ou quebrado, adulterado, eu vejo placa virada, vejo lacre quebrado, você corre o risco de ser preso, de ser recolhido do seu veículo para o parqueamento e você também ser enquadrado aí, porque vai saber, até que prove o contrário, seu veículo pode ser fruto de um furto, de um roubo, tá certo? Com relação à documentação do veículo, nós temos o CRV, que é o certificado de registro do veículo. O CRV também é conhecido como DUT, que é o documento único de transferência, é o popular, é o nome comum que a gente conhece.
É aquela parte do documento do veículo em que tem data, você coloca lá, preenche com a data, bonitinho, com local, data e assina. Esse documento, o CRV ou DUT, você não é porte obrigatório, você não anda com ele. Você tem que deixá-lo guardadinho, bonitinho na sua casa ou em algum lugar da sua casa, no seu cofre, no seu guarda-roupa, enfim. Aí fica a seu critério. Mas aí você deixa em algum lugar, não anda com esse documento não. Esse documento você vai utilizá-lo apenas quando for para vender seu veículo, para transferir seu veículo, tá? E é o... Meu Deus, o negócio aqui tá ruim hoje, desculpa. E é inclusive... Não sei se vocês já observaram, que é o que o agiota, a turma que trabalha aí com agiotagem, e agiotagem é crime, para quem não sabe. Prestar dinheiro a juro é crime no nosso país, se for fora das instituições devidamente credenciadas, né? Primeira coisa que o cara pede lá teu como garantia, o que é? Ah, me dá aí, deixa comigo o documento do teu veículo, não é assim que ele faz? Porque você assina, deixa lá e ele, se o cara não pagar o empréstimo, ele toma posse do veículo do cidadão, né? Infelizmente. Aí você empresta tipo 5 mil reais, 10 mil reais, teu carro vale 40, 50 e ele não está preocupado se vai pagar ou não, porque aí ele já está com o documento do seu carro, vai lá via um despachante, via alguém lá, enfim, transfere para ele ou para quem já vendeu o seu veículo e você perde, tá? Então não entre nessa, empréstimo não é legal, essa coisa de cobrir um santo para descobrir outro, isso aí não leva a nada, só cria uma bola de neve. E com relação ao Iracema Mesquita, olha só, seja bem-vinda. Com relação ao seu veículo, essa é a documentação do seu veículo. Então, CRV ou DUT, você não anda com ele, deixa guardadinho em casa, bonitinho, deixa lá, ele não é porte obrigatório. Agora, qual é o porte obrigatório? Porte obrigatório é o CRLV. Você tem que andar com esse documento. Embora agora já tenha também as versões digitalizadas. Você pode ter a versão digitalizada. Entra lá no IDETRAN, se cadastra no IDETRAN, que é o IDETRAN, é o DETRAN digital. Você preenche lá o teu cadastro no IDETRAN, baixa lá, tem lá já bonitinho o seu CRLV, tem a sua CNH digital, tem tudo lá. Você pode fazer parte lá do cadastro, entrar lá, se cadastra e já pode ter essa versão digitalizada também. Eu, como sou das antigas, eu prefiro andar com a documentação mesmo, tá? Física. Eu prefiro andar, porque descarrega o celular, dá uma pane, enfim, qualquer coisa, esqueci, perdi, foi roubado, que é muito comum, né? De vez em quando o sócio chega e leva teu celular, e aí? Entendeu? Eu ando com documentação física mesmo. Então, porte obrigatório, sua CNH, PPD ou CNH, permissão para dirigir, ou a sua carteira nacional de habilitação, e mais o seu CRLV, que é o certificado de licenciamento de registro do seu veículo, tá? Certificado de licenciamento de registro do seu veículo. Esse aí você anda com ele, tá? Ah, em detalhe, é uma coisa interessante. Se você vê, por exemplo, quando você vê uma carreta circulando, eu não sei se alguns sabem, outros não, mas a carreta tem 2 documentos, tá? Tem 2 CRLVs. Ela tem o documento do cavalo mecânico lá, que o carreteiro, o motorista categoria E está conduzindo, o condutor lá está levando, e tem também a parte da carreta, a parte de trás do reboque lá, onde está sendo onde é colocado na plataforma, onde é posto lá o container, posto a carga, enfim. São 2 documentos, tá? Tem que ter os 2. Tem que andar com os 2, inclusive, e os 2 tem que estar em dias. Legal? Tranquilo? Outra parte, outra documentação faz parte do licenciamento do seu veículo. Então, o licenciamento do seu veículo é anual. Vocês já viram um telemarketing do DETRAN te cobrando, ligando lá: alô, Douglas, você está aqui com uma infração, se dirija ao Departamento Estadual de Trânsito para sanar o seu problema. Já viram isso? Alguém já recebeu? Não, nem vai receber. Por quê? O DETRAN não se preocupa com isso. Por que não se preocupa? Porque uma hora você vai ter que pagar. E qual é a hora que você tem que pagar? Quando for licenciar o seu veículo anualmente,
você tem que licenciar seu veículo. Todo ano, dependendo do terminal, do número final da sua placa, você vai licenciar o seu veículo, né? Aí venceu o seu veículo, agora não, agora nesse período de quarentena tá tudo, ninguém está exigindo isso. Então tem veículo circulando aí já com seu IPVA, com seu licenciamento vencido. E pode, porque está um decreto aí liberando a circulação, mas durante esse período. Mas quando o veículo vence, qual é o prazo que eu tenho para licenciá-lo? 60 dias. Você tem 60 dias para licenciar seu veículo, tá? Então você vai, se dirige ao Detran, agenda, porque agora tudo é agendado, você agenda, e vai no posto de atendimento espalhado. Aqui em Manaus tem vários postos de atendimento espalhados, tem nos shoppings, tem nos parques, enfim, tá? Aí você pode agendar num desses postos e tem 60 dias para providenciar o licenciamento do seu veículo, ok? Com relação à sua CNH vencida, quanto tempo você tem para transitar com ela? Nesse período, volto a informar que nesse período não há exigência, não há cobrança da CNH vencida por causa desse processo aí que a gente está passando de quarentena, de coronavírus, etc. Mas em tempos normais, você tem 30 dias para regularizar a sua CNH, o vencimento da sua CNH. Venceu, você tem 30 dias corridos para poder providenciar a renovação dela, ok? Para renovar minha CNH, o que eu preciso, professor? Não precisa de nada, precisa de nada não. Você vai na clínica, faz o teu exame clínico, né? Vista, enfim, faz lá o checklist lá com o médico. Estando ok, beleza, renova tranquilo. É o que você vai fazer para renovar a sua CNH. Paga a taxinha, agenda, paga a taxa no Detran, vai na clínica, faz exame clínico, somente, clínico e psicotécnico, mais nada, tá? Não precisa fazer prova de legislação, aula, nada, já foi, tá bom? Então, só basta isso. Ok, galerinha? Vamos lá. Com relação a isso, você tem que pagar o IPVA do seu veículo, né? Que houve uma mudança com o atual governo. O IPVA anteriormente era cobrado um absurdo do IPVA do veículo. Agora baixou geral aí, tá? Os valores estão bem módicos aí. Inicialmente, o atual presidente queria zerar, eliminar isso aí. Mas aí houve uma manobra aí, e acabou não tendo que manter a obrigatoriedade do pagamento do IPVA. Mas aí, como continuou a obrigatoriedade do pagamento, o que ele fez? Baixou a taxa geral aí. Então hoje o IPVA de um veículo está na ordem de R$5 e pouco, de um carro, de um automóvel, e de uma motocicleta na ordem de R$12, se não me engano, R$8 a R$12. A moto é maior porque é mais perigoso, né? A moto é um veículo, só tem duas rodas, então foram feitos para cair mesmo, não tem jeito, tá? Então vai cair em algum momento aí. Eu ando de moto a vida toda, nunca caí, mentiroso. Não existe isso. Eu andei de moto 12 anos, caí, sofri acidente, enfim. Não tem esse negócio não. Não existe isso. Andei de moto, nunca sofri nada, nunca caí, nunca passei um susto. Então você deve estar dirigindo motocicleta em Marte, não é em Manaus. Porque se for em Manaus, vai cair, vai ter algum problema sempre aí. Olha minha prima Lindomar, rapaz. E o Neto, sejam bem-vindos aí vocês. O Edinho também, seja bem-vindo. Tá bom? Obrigado, galera, pela participação. Vamos lá. E aí você paga também quando vai. O que é o IPVA? IPVA é o Imposto sobre Produtos de Veículos Automotores e Terrestres. Então é o imposto que se paga sobre a propriedade de veículos automotores, sobre IPVA. Imposto sobre propriedade de veículos automotores, tá? É o IPVA, o que você paga, tá? E com relação, por exemplo, professor, eu tenho um Jet, e aí eu tenho um reboquezinho lá, tem um semi-reboque, aquela carretilha que eu conduzo lá na minha picape, o meu Jet. Pego lá na Marina, conduzo até a Marina, ou da Marina levo para a Marina, enfim, eu conduzo o meu Jet. E aí o que eu faço? Eu pago IPVA dessa carretilha? Não, você não paga. Essa carretilha, ela não é automotor? Não, você só vai pagar IPVA sobre o veículo automotor, né? A carretilha tem motor? Não tem, então você não vai pagar sobre. Lógico, você vai ter que pagar o licenciamento dela para circular com ela, tem emplacamento, tem que ter as luzes, tem que ter todo
né? Ela não pode ser simplesmente acopla e vai embora, sem placa, sem nada. Não é assim também não é bagunçado não, tá? Olá, seja bem-vinda. Alcilene Mota, beleza. Então, não vai pagar IPVA disso não, só do seu veículo, mas tem que ter a documentação dele, ok? E aí o seguro DPVAT. O que é o seguro DPVAT? É o seguro obrigatório sobre danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Então o DPVAT é o seguro obrigatório, você tem que pagar, né? Houve uma redução aí no seguro DPVAT, né? Oi, tudo bem? Aí você tem que pagar aí o DPVAT quando vai licenciar o seu veículo, ok? Tá bom? Então, na nossa apostila de legislação, nós temos na página 12, tá aqui, ó, se você observar lá na sua apostila, eu vou me aproximar aqui para você ver os que tem a apostila. Aqui são as placas que identificam, as cores das placas que identificam cada veículo, ok? Tá? Depois os meus alunos têm a apostila, vocês verifiquem lá na página 12 aí da apostila de vocês, com relação às cores que a gente já mencionou aqui, tá bom? Beleza? Quando é que é exigido um novo CRV? O que é CRV? Certificado de Registro do Veículo, né? Quando é que é exigido um novo CRV do proprietário? Primeiro, quando há uma transferência de propriedade, né? Você vendeu o seu carro, comprou o seu carro de alguém, ou vendeu o seu carro, comprou um carro de alguém, ou vendeu o seu carro para alguém, há uma transferência de propriedade, tem que passar para o novo dono. Então você tem 30 dias para efetuar isso aí, tá? E aí eu chamo a atenção, não deixe isso de lado, não confie. Essa questão de transferência veicular não tem essa coisa de é meu amigo, é meu parente, é meu colega, é gente boa. Não vá nessa não. Comprou ou vendeu o veículo, principalmente se você vendeu o seu veículo para alguém, transfira imediatamente. Vá a um cartório, faça lá a documentação cartorária, junto ao cartório com o novo proprietário, com os documentos RG, CPF dele, CNH, etc. Deixa lá tudo bonitinho, faz isso. E aí, além disso, eu aconselho ainda mais, eu aconselho que faça das duas formas. Que vá ao Detran e também que vá ao cartório e depois vá ao Detran para fazer tudo bonitinho, amarrar direitinho, porque a partir do momento que você comprou aquele veículo, a responsabilidade do que acontece ou deixou de acontecer passa a ser sua. E é importante checar o histórico desse veículo, por onde ele passou, se tem multa, se não tem multa, se tem alguma questão pendente nele, porque você pode estar achando que está fazendo um bom negócio e pode estar comprando aí um grande problema para o resto da sua vida, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, não vou citar nome, claro, mas eu tenho uma aluna que comprou um veículo pela OLX, de um cidadão aí, e esse veículo era fruto de um furto, de um roubo, e ela ficou no prejuízo, né? Provou por A mais B que não era ela que foi a causadora do problema, que ela comprou o problema, mas enfim, acabou. O carro dela está lá na garagem, ela não pode circular, não pode nem ir na padaria comprar pão com o veículo, está lá parado, não pode vender, não pode circular, não pode nada, perdeu o dinheiro dela. Então é importante você ter uma noção exata, a procedência, qual é, de onde de quem você está comprando, checar isso junto ao Detran, junto aos órgãos, para saber se esse veículo não tem um passado aí tenebroso, entendeu? E transfira, transfira para o novo dono, se for o novo dono, ou você, se estiver comprando, assuma logo a responsabilidade de vez e acabe com esse problema, porque tudo que acontece vai para o dono do veículo, onde consta lá o proprietário do veículo. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava com um funcionário meu uma vez, numa pizzaria, e depois fomos abordados pela Polícia Civil. Chegaram 2 agentes numa viatura da Civil, perguntando por ele, perguntando se era ele. Sim, sou eu e tal, se identificou. Disse: eu estou querendo nos dirigir
nos acompanhar até a delegacia. Era uma condução coercitiva com ele, né? Condução coercitiva é quando você é convidado, né? Convidado a acompanhar a autoridade policial, né? Você não está preso, você está sendo conduzido, né? Enfim. E aí você vai, ele foi porque, enfim, porque ele vendeu uma motocicleta para um cidadão, e essa motocicleta 5 anos depois foi pega num assalto, né? E os caras usaram essa motocicleta no interior do estado, lá em Parintins, e num assalto e tal. E aí foi pego. E a moto estava no nome de quem? No nome desse meu funcionário. Moral da história, lá vai o cara rolado até provar que nariz de porco, focinho de porco não é tomada. Ficou todo enrolado, teve que construir advogado, teve que gastar o que não estava previsto no orçamento dele, teve ainda a questão o constrangimento de ser conduzido e ter que ficar na delegacia mesmo lá até conseguir liberar, enfim. Então, veículo é um negócio muito sério, muita gente banaliza, mas é muito sério, né? Então não é para banalizar não. E tem muita gente, por exemplo, também por aí, tendo um monte de pontos atribuídos ao seu prontuário, pontos perdidos na sua CNH, por conta de que vendeu o veículo para outrem, e esse outrem não passou para o seu nome, e as multas estão chegando no nome do cidadão. E aí, como é que fica? Entendeu? Então é importante isso aí, tá, gente? Transferência de propriedade e 30 dias. E não fique, seja cri-cri mesmo, fique no pé. Mudança de domicílio, já falei também, né? Com a nova placa isso vai ser alterado, está sendo alterado. A nova placa não tem obrigatoriedade de você mudá-la de imediato. Você vai mudar paulatinamente, gradativamente, à medida que for necessário. Se quiser ir mudar logo, vai. Mas se não quiser, lembrando que o Detran do Amazonas é o segundo maior, é o que cobra a segunda placa mais cara do Brasil. Pois é, né? A primeira é Macapá e a segunda aqui é Manaus, tá? Então, mas, enfim, isso aí é política, cada um tem autonomia, cada Detran é autônomo nessa questão para exercer a sua tabela aí, tá? As mudanças na característica do veículo. Eu mudei a cor, eu comprei um carro preto, mas eu gosto do carro rosinha. Tudo bem, é um gosto teu. Eu quero pintar meu carro da Mary Kay, lá, pintar de rosa. Pinta, mas pintou, tem que comunicar imediatamente ao Detran para fazer a alteração na documentação do veículo, tá certo? Para que você não possa, imagina, chega numa blitz, aí o agente da autoridade de trânsito ou o guarda de trânsito, o agente policial pede lá o documento do seu veículo, que já virou até jargão, né? Quando ele para, o que ele faz? Bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão. Ou então, documentação, habilitação e documentação do veículo, por favor, é o que o cara pede, né? Aí você dá lá, aí a hora da tua documentação, olha lá teu CRLV e vai dizer, ué, mas aqui no seu CRLV está dizendo que seu carro é preto e está rosa, que história é essa? Você não comunicou, né? Então tem que comunicar imediatamente essa mudança na característica do veículo, tá? Outra mudança que pode ser também, tem que ser comunicada imediatamente, é com relação à categoria do veículo, né? Então você mudou lá a categoria, seu veículo era um veículo particular, e agora você mudou para um veículo de aluguel, você transformou em táxi, alguma coisa, tem que comunicar imediatamente, né? Tá? Mudou a placa, muda tudo, comunica imediatamente ao órgão de trânsito, ao Detran, tá? No caso, na capital, ao Detran. Se você morar no município, no interior do estado, é a Circunscrição Regional de Trânsito, é o CIRETRAN, que aí a gente vai ver na próxima, não sei se na próxima dá tempo, mas a gente já entra na parte do Sistema Nacional de Trânsito e já falamos também sobre essas questões aí. Tá bom, galerinha do bem? Tranquilo? Vamos lá. Equipamentos obrigatórios. Vou falar um pouquinho de equipamentos obrigatórios. A inoperância, a falta ou ele estando em desacordo, isso gera uma infração de natureza grave. Infração de natureza grave são 5 pontinhos perdidos na sua PPD ou na sua CNH. Se for na PPD, Roberta Miranda para você, vá com Deus.
O amor ainda está aqui, mas vá com Deus, você perdeu sua PPD. Você não pode perder acima de 4 pontos nela durante um ano. Então, se pegar um equipamento obrigatório faltando, ou inoperante, ou em desacordo, você pega uma infração de natureza grave, 5 pontinhos. O que seria em desacordo? Por exemplo, você está lá com seu limpador de para-brisa, aqui em Manaus é muito comum ressecar a palheta do limpador de para-brisa, né? É muito comum. Então, porque chove, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Aí se aciona a palheta do limpador, ele mais arranha do que limpa. Está arranhando teu para-brisa, não está limpando nada. Então isso aí ele está em desacordo, né? Olha, mano, seja bem-vindo aí, manão, valeu. Tá? Então ele está em desacordo, tá? Se ele está está arranhando e não está limpando, está em desacordo. Buzina de carro em carro, buzina de caminhão em caminhão, buzina de moto em moto, né? Tem gente que usa buzina aí de sofrência, de chifrência, de mon, de boi, de animal, de não sei o que. Buzina assim pode? Não, não pode. Está em desacordo. Então, buzina é equipamento obrigatório, estando em desacordo é falta de natureza grave, tá? Ou então faltando mesmo, né? Tá faltando. Como é que está faltando? Por exemplo, tem gente que anda sem buzina. Ué, como é que pode andar sem buzina? Não pode. Ou então anda sem retrovisor, por exemplo. Retrovisor é item obrigatório. O que mais a gente vê, é comum a gente ver motoqueiro, porque eu costumo dizer que tem o motoqueiro. O que é? Mano, quando você vê. Tem o motociclista e tem o motoqueiro, tá? Tem o motoqueiro, eu costumo brincar que é o categoria D de demônio. O cara sai do buraco do capeta, sobe na calçada, sobe no canteiro, faz pirueta, levanta, empina a roda. Esse é o motoqueiro categoria D de demônio, né? E tem o motociclista, que é aquele que anda regularmente, bonitinho e tal, não faz nenhuma dessas loucuras. Então o motoqueiro, por exemplo, é muito comum a gente ver motoqueiro sem retrovisor, né? Aí ele vai fazer qualquer coisa, ele fica virando o pescoço, olhando para trás. Não pode andar sem retrovisor. Então a falta do retrovisor vai te gerar uma infração de natureza grave, 5 pontinhos na sua PPD ou CNH. Se for PPD, tchau, te vejo de novo, começa tudo de novo. Se for CNH, você não pode perder, no máximo que você pode perder é 19. Perdeu 20 pontos na sua CNH, vai passar por reciclagem, tá? E aí, isso é a falta, inoperância ou desacordo, qualquer uma desses itens obrigatórios. E aí lá na página, nossa apostila, página 52, eu acho. Não, 52, deixa eu ver. Não. Lá na nossa apostila tem tem os itens obrigatórios lá que você pode elencar, né? Pode elencar lá os itens obrigatórios que você tem que... página 154, os equipamentos obrigatórios aqui na nossa apostila, todos eles elencados, categoria A, categoria B, estão elencados aqui, né? Na nossa... os itens obrigatórios você pode dar uma olhadinha lá e verificar quais são eles, onde se encaixa, etc. Tá bom? Uma coisa que é muito comum com relação ao motoqueiro, mais uma vez, né? Pô, você é contra motoqueiro? Não, pelo contrário, eu acho que os caras são heróis, os motociclistas são heróis e são, inclusive, são heróis não, são super-heróis. Nesse período agora, por exemplo, de quarentena, os caras são imunes, ninguém pega nada. O cara vai pra lá, entrega comida, entrega tudo, não para de trabalhar, precisa também, né? E o cara não pega nada. Eu peguei essa porcaria, nem saí de casa e peguei. Como é que pode um negócio desse? Vai entender, mas enfim, tá? Tá bom, galera? Então, os itens aí inoperantes, em falta, em desacordo, os itens obrigatórios, gera 5 pontos, falta grave, 5 pontos perdidos na sua PPD ou CNH, tá bom? Vamos então para o próximo item, que são as vias. Até aqui alguma dúvida? Lindomar, quando eu puder, quando eu tiver um tempinho, eu passo lá na sua casa. Também estou com saudade de você, tá bom, prima? Fique tranquilo aí, assim que a gente puder ir ajustar a agenda. Nesse período agora ninguém visita ninguém, ninguém recebe ninguém. Mas deixa passar isso aí, vamos ver. Passar essa onda toda aí e ver como é que vai ficar, tá bom? Beleza?
Alguma dúvida aí com relação até aqui, com relação aos tipos de veículo, categoria de veículo, espécie de veículo? Alguma dúvida com relação à CNH passada? Estou sentindo a falta dos meus alunos aí, mas vamos lá, tá bom? E com relação às vias, o que é isso? O que é definição de via? Via é a superfície por onde circulam pessoas, veículos e animais. Então, é o espaço, é a superfície por onde circulam pessoas, veículos e animais, né? E aí eu costumo até brincar também com os meus alunos, dizendo que tem alguns motoristas, condutores, que são verdadeiros animais, né? O cara é animal, porque dirigir, mexendo no celular, digitando ao celular, é um animal. A cabeça dele, não sei o que tem, porque ele é um homicida ou suicida em potencial, porque o cara vai bater ou vai ser batido, né, cara? Como é que pode? Tem gente, e pasme, eu vejo, estou cansado de ver de vez em quando no trânsito, motoqueiro dirigindo, digitando. Pô, moto só tem 2 rodas, foi feito para cair, uma hora ela vai cair, não tem jeito. E o cara ainda facilita a vida ainda dela, né, digitando aí. Então não pode, galera, não pode andar nem falando, nem digitando ao celular. Aí tem nego que bota o telefone aqui por dentro do capacete para falar. Outro dia eu fiquei louco porque eu vi um com o telefone aqui, ó. Cara, como é que esse cara enxerga, bicho? Não dá, né? Umas coisas que não dá para entender, mas enfim, tá? Então é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, e ela é compreendida, ela é composta, né? Por calçada, por guia da calçada, por meio-fio, por canteiro central. Ela é compreendida por rotatória, por ilha, enfim, tudo isso aí compõe a via, né? Então, vamos lá. Uma das pegadinhas que caem na prova de legislação. Uma praia é uma via? Sim, é uma via. Uma praia é uma via. Não circulam pessoas por ela? Não circulam veículos por ela? Não circulam animais por ela? Então é uma via. A rua do seu condomínio, do seu conjunto, é uma via? É uma via. Tá? Então, via é toda e qualquer superfície por onde circulam veículos, pessoas e animais. Tá bom? Tá certo? Então é uma via. Como é que se classificam essas vias? As vias se classificam quanto à sua localização e quanto à sua utilização. O código não estabelece comprimento da via, o código não estabelece largura da via, o código estabelece nem comprimento nem largura, ele estabelece utilização e localização. É o que estabelece como se classificam as vias. E as vias, elas se classificam de 2 formas, vias urbanas e vias rurais, né? Sendo que as vias urbanas, elas têm 4 subclassificações. 4 subclassificações as vias urbanas. Como é que elas são compostas? São compostas por vias locais, por vias coletoras, por vias arteriais e por vias de trânsito rápido, também conhecidas como vias expressas, tá? Então são essas 4 subitens que classificam as vias urbanas: locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido ou expressa, ok? O que é uma via local? O próprio nome já diz, é aquela via local. A praia é uma via local, a rua do seu condomínio, do seu conjunto é uma via local, a rua do seu bairro é uma via local. São vias quanto à sua localização e utilização. Na grande maioria delas são vias curtas, né? Não são vias longas, são vias curtas, né? As vias locais. O contrário pode ser verdadeiro? Pode ser sim. No bairro do Alvorada, por exemplo, tem cada via local extensa, né? Extensa. Rua 8, Rua 7, são vias extensas, liga um bairro a outro bairro assim, vamos embora, enorme, quanto à sua localização, quanto à sua utilização. Característica de uma via local: não tem sinalização semafórica, não tem semáforo na via local, tá? Você não vai ver semáforo na via local. Pode ter faixa de pedestre? Pode.
Pode ter faixa de retenção? Pode. Pode ter placa de sinalização vertical? Pode. Mas não tem. Olha o Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Matheus já está habilitado aí. Não pode, não tem sinalização semafórica via local. Ok, galerinha? Tranquilo? E a velocidade máxima da via local? Máxima, 30 km por hora. É quanto você tem que andar dentro das ruas do seu bairro. Velocidade máxima, 30 km por hora. Por quê? Justamente por isso. Como ela é desprovida dessas sinalizações... Ei, Matheus, obrigado. Como ela é desprovida dessa sinalização semafórica, você tem que andar numa velocidade que seja compatível com ela para evitar um acidente, causar um acidente ou sofrer um acidente. Tá certo? É uma via coletora. Como o próprio nome diz, ela faz a coleta do tráfego da via local para desaguar na próxima via, que seria a via arterial, né? Ela coleta o trânsito. Aí nós temos vários exemplos de vias coletoras. Por exemplo, no bairro da Alvorada, onde fica a nossa autoescola Elite, ela tem, na frente da autoescola tem uma via coletora, aquela Lores Cordovil, o nome daquela rua. A Lores Cordovil é uma via coletora. A Avenida Bela, na Alvorada, é uma via coletora. Deixa eu ver... A Avenida do Samba lá é uma via coletora. Via coletora pode ter sinalização semafórica? Pode. Avenida J lá na Alvorada é uma via coletora. Pode ter sinalização semafórica? Pode. Pode ter faixa de pedestre? Pode. Pode ter placa vertical, sinalização vertical? Pode. Pode ter faixa de retenção? Pode. Na via coletora. Ok, galerinha? Então essa é uma via coletora. Velocidade máxima da via coletora, 40 km por hora, ok? 40 km por hora. É o que a gente vê? Não, né? Infelizmente não é não. Mas enfim, né? Tá bom? E aí a próxima via urbana, próximo tipo de via urbana que nós vemos, que nós temos estabelecido, é a via arterial, né? Arterial, como o nome diz, ela liga várias artérias, ela liga várias regiões. Ligou mais de 2 regiões, já é uma via arterial, tá? E aí nós temos ali no nosso complexo de Alvorada, nós temos várias, na cidade de Manaus como um todo, nós temos várias vias arteriais. Exemplo de via arterial em Manaus: a Avenida de João Batista, a Avenida Constantino Neri, a Avenida Desembargador João Machado, a Avenida Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba, Avenida Maripiranga Monteiro, Antiga Recife, Avenida Marciano Armon, Antiga Belém, a Avenida André Araújo ou Alameda Cosme Ferreira, dependendo do trecho que ela está. A antiga Estrada do Aleixo é uma via arterial. Avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, ligando ali todo aquele complexo de Planalto, Belvedere, área lá do Mano e tal, e desaguando lá na Constantino Neri, é uma via arterial. Uma via arterial pode ligar com outra via arterial? Pode sim, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Uma via coletora pode ligar com outra coletora? Pode também, sem problema nenhum. Ela vai coletando das vias locais e vai desaguando na próxima coletora. Nós temos um exemplo disso na Alvorada. A Avenida B no Alvorada ou a Avenida J são arteriais, que elas recebem o fluxo das avenidas que são paralelas, das ruas que são paralelas a ela, Rua 7, Rua 8, Rua 4, Rua 3, enfim, que antes era tudo número, agora aí tem de vez em quando um vereador acha que está trabalhando demais, aí ele, vou criar um projeto para mudar a rua. Aí é porque ele trabalha demais, esse cara, sabe, aí não sobra tempo, aí ele está dormindo assim, sobrecarregado, bichinho, coitado, atarefado, estafado. Aí tem um surto durante a noite, assim, vou criar nome de rua, aí vou botar um projeto aqui para mudar as ruas. Aí pronto, aí muda. Aí aí não cria pandemia, cria pandemônio na cabeça das pessoas, porque muda tudo, aí o carteiro fica louco, os moradores ficam malucos, porque o cara chega lá, qual é a rua, professora fulano de tal? O cara, sei lá, bicho. Rapaz, antiga rua, número... Rapaz, é aqui, é minha rua, pô. Nem sabia que tinha mudado. Pois é, mudou. Então não acontece isso, tá? Então,
tá bom? Então, pode sim, sem problema nenhum. Aí, via arterial, vocês já observaram um detalhe? Eu falei um monte de vias principais em Manaus, né? E qual é a velocidade máxima da via arterial? 60 km por hora. 60 é a velocidade máxima da via arterial, ok? Então não tem em Manaus nenhuma via. Eu falei? Nenhuma. Não existe em Manaus nenhuma via com 80 km por hora. Nenhuma. Velocidade máxima da arterial, 60 km por hora. Tá? Aí a via arterial pode ter passagem de nível? Pode. Pode ter elevado? Pode. Pode ter sinalização semafórica? Pode. Pode ter faixa de pedestre? Pode. Pode ter passarela? Pode. Pode ter tudo isso aí. Nós vemos isso aí tudo nas nossas vias arteriais, nessas vias que eu citei aí, Djalma, Constantino, enfim. Todas elas têm tudo isso aí, ok? Tem toda essa sinalização aí. Tanto vertical, quanto horizontal, quanto sinalização auxiliar. Quando a gente entrar em a sinalização, eu especifico cada uma delas para vocês. Tá bom? Pode ter tudo isso? Pode tranquilamente, sem problema nenhum. Tá bom? A próxima via qual é? A próxima via é a via expressa. Trânsito rápido ou expressa. Velocidade máxima da via expressa, 80 km por hora. Tá? 80 km por hora. Então, não tem nenhuma via em Manaus com velocidade máxima de 80 km por hora. Tá vendo? Tem não. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê no dia a dia, a galera senta a pua, pisa, afunda o pé, bota lá na longarina, só falta botar lá no chão do carro o pezinho, pesado pra caramba, né? E vai embora, não quer saber. Mas não tem não, tá? Tá bom? Quando a gente falar de infração, aí eu vou entrar nos detalhes de velocidade de vias. E aí vocês vão ver que o limite da velocidade pode compreender uma falta média, uma falta grave ou até uma falta gravíssima, dependendo do percentual acima da velocidade máxima da via. Mas a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Tá bom, galera? Então, via de trânsito rápido ou via expressa, no máximo 80 km por hora. Não tem velocidade máxima além disso dentro do nosso perímetro urbano de Manaus. Então você falou que a via local a máxima é 30 km por hora, a via coletora máxima é 40 km por hora, a via arterial máxima, velocidade máxima é 60 km por hora e a expressa ou trânsito rápido máxima é 80 km por hora, não é isso? Tá, se essa é a máxima, qual é a... O bujo e a pipoca ficam aqui no meu pé o tempo todo. Se essa é a máxima, qual é a mínima então? A velocidade mínima corresponde a 50% da velocidade máxima. Então, se a local a máxima é 30, a mínima será de 15. Se a coletora máxima é 40 km por hora, a velocidade mínima da coletora será de 20 km por hora. Se a velocidade máxima da arterial é de 60 km por hora, a mínima será de 30 km por hora. E se a velocidade máxima da arterial ou trânsito rápido é de 80 km por hora, a velocidade mínima será de 40 km por hora. E aí a gente derruba aí um mito, desmistifica aquele mito de que na direita eu posso botar o carro na cabeça e ir na velocidade que eu bem entender e ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim não. Não é assim não. Você não pode desobedecer a velocidade mínima estabelecida não. Se você está numa via do tipo arterial, por exemplo, que a velocidade máxima é 60, você não pode ficar com seu carro trafegando abaixo de 30. Você vai estar comprometendo a segurança do trânsito e vai ser penalizado por isso, tá? Então, não pode não. Não posso andar na velocidade que eu quiser? Não, você tem que andar na velocidade estabelecida para aquela via. Tá bom, galera? Com isso a gente fica por aqui.
faltam 23 segundos aí para restante. Aí na aula seguinte, na live seguinte, eu continuo a partir das vias rurais, que a gente não entrou nelas aí, falando dos tipos de vias rurais. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente continua a nossa próxima